pudim dos prados do Mosteiro de Alcobaça. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Break It. Neste canal vou conduzir-vos a locais nacionais onde vamos descobrir produtos gastronómicos e as pessoas por trás deles. Posso garantir-vos que estas viagens serão bem deliciosas. No episódio 2, viemos à ventosa Alcobaça falar com a Graça Salteiro e conhecer os seus divinais doces conventuais. Irei comer apenas um doce? Bem, vou tentar. Quando abrimos esta pastelaria, e uma tia nossa que disse: menina, faz a doçaria que está escrita, faz a doçaria que está no esquecido. Tenta marcar a diferença, não faças o mesmo do mesmo. E foi aí que se foi à Torre Tombo, tentámos procurar o máximo das receitas antigas que se faziam. Ela disse: nós temos um património maravilhoso. Hoje este doce está no esquecido. Ainda há uma senhora ou antiga que possa fazer uma lampreia de ovos ou umas trouxas de ovos. Hoje vamos a um restaurante, vamos a uma casa em si, não se encontra este doce. Vamos lá trabalhar isso e vais ver que segues para a frente. E foi isso. Claro que os pontos de açúcar eram elevados e nós hoje também tivemos que tirar o máximo do açúcar para que o doce seja comido diariamente. Porque senão não era, porque a conserva era feita com açúcar e as medidas eram realmente um pouco excessivas. As matérias-primas que são utilizadas, todos nós sabemos que o ponto de açúcar era o conservante natural de como o sal conservava a carne, não é? Então o açúcar também conservava o doce. As gemas de ovos era o que sobrava, porque as claras eram muito utilizadas na parte dos conventos, na parte de fazer a goma para engomar as vestes das freiras e monges. Também era para apanhar as impurezas de licores e para fazer a hóstia. E então as gemas sobravam e há esta parte da magia dos doces conventuais, o trabalhar com a paciência, e é aí que dá uma certa harmonia ao fazer o doce, não é? Com calma, com paixão, e utilizar as gemas de ovos, a amêndoa e chila é os ingredientes base. Ainda é tudo feito à mão, com o pelar das amêndoas, o arranjar da chila, os pontos de açúcar, que isso é magia mesmo do doce conventual, parte do ponto de açúcar, com a adição da gema ao caírem fininho, com a amêndoa picadinha à mão, trabalhada à mão, e aí faz o doce conventual, o mais genuíno e artesanal possível, sim. O tentar o máximo perceber com senhoras do antigamente, inclusive eu tive várias senhoras do antigamente que ainda faziam, aquelas senhoras que duravam e que duraram até aos 100 anos, aquelas senhoras mágicas que vêm mesmo deste processo de famílias antigas, onde este doce era passado um bocadinho, esta essência era passada de família, e essas senhoras também vieram até mim, gostaram da ideia, e foi assim que realmente a Casa e Casinha dos Montes iniciou e abriu as suas portas. E senti que as pessoas, quando precisam de algo, que se dirigem às nossas casas para vir comer uma fatia de pudim dos pratos, ou de papão de anjo, ou de trouxas de ovos, os queijinhos de ovos moles, que é hoje que eu vos vou deixar ver essa receita para vocês conseguirem perceber como é que se vai fazer um doce conventual num tacho de cobre, que é uma das partes mágicas de fazer os ovos moles, e o doce era o tacho de cobre, ainda à moda antiga. Iniciar as primeiras cozeduras e depois então é que vai ao forno. Seja pudins, seja
Pronto, qualquer bolo, papão de anjo, os ovos moles, pudins de cístaro, o toucinho do céu, as trouxas de ovos. Porque isto também tem o seu tempo para adquirir o ponto. Se nós tivermos isto menos alto, o que é que faz? Temos muito tempo e vai passando o ponto, como se fosse um ponto de açúcar, não é? Aqui neste caso não é ponto de açúcar, é um ponto de ovos moles que queremos chegar a uma forma de o poder trabalhar logo sem ir à cozedura. A cozedura é feita toda aqui. É um sabor diferente, é um sabor maravilhoso. Nós podermos ter os nossos espaços de venda e sermos convidados a visitar os conventos onde a doçaria se fazia. Como sendo convidada, tenho a possibilidade de vender nos vários conventos a nível nacional e nestes 2 postos de trabalho, aqui na Casinha dos Montes, Rua Virgínia Vitorino, na passagem para o Jardim do Amor. E dirigem-se à Praça Dom Afonso Henriques e comem o outro doce. Inicialmente, para pôr o doce no mercado, houve um bocadinho de dificuldade da pessoa perceber que uma castanha de ovos, um queijinho, são tão pequeninos que era o suficiente. A pessoa saía satisfeita e evitava comer um grande bolo. Hoje não tenho medo do futuro, porque nestes anos todos que dedico a fazer esta arte e depois também sabendo uma coisa muito interessante, é que o doce não leva nem manteiga, nem leite, nem farinha. E hoje há muito boa gente, muita gente que já tem o conhecimento e através de se ouvir falar no doce conventual também foi à pesquisa e sabe que hoje um celíaco ou aqueles que têm intolerantes à lactose possam visitar as nossas casas e procurar o nosso doce. Isso é muito importante. Os intolerantes também podem comer um docinho conventual. Eles antes já o sabiam fazer, as pessoas já que não percebiam. Pois convém. Tudo é igual! E dá bastante gozo, é mesmo isso, um gozo enorme em poder fazer e transformar as coisas o mais natural possível. E pronto, é tudo por hoje. Obrigado por assistirem. Se gostaram do vídeo, subscrevam e não se esqueçam de carregar no sino das notificações para não perder o próximo vídeo. Adeus!